Vamos ainda de pé, abrir a palavra de Deus no livro de 1 João capítulo 4, verso 18. A palavra de Deus diz assim, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Novamente, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. 1 João, capítulo 4, verso 18. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nesse momento tão gostoso, em que nós podemos compartilhar da Tua palavra. Abençoa a nossa vida, Pai, abençoa o nosso coração. Seja uma noite poderosa para toda a Tua igreja. Nós cremos na Tua presença e nós pedimos que o Senhor possa ungir aqueles que estão aqui ou aqueles que estão pela internet assistindo agora, que a Tua palavra chegue poderosamente na vida de cada um deles. Nós oramos e já Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de você sentar, gostaria que você olhasse para o teu irmão e você pudesse profetizar uma coisa bem bonita de Deus na vida dele, não é? Uma coisa de Deus. Olhe para ele e diga assim, olha, o teu pai te ama muito, você é uma pessoa muito linda, viu? Aleluia. E abençoe a vida do seu irmão para esse ano, que seja um ano de vitória, um ano de graça, amém? Agora eu vou fazer uma coisa assim meio, né? Eu vou pedir que o pessoal deste lado abençoe quem está deste lado. E o pessoal deste lado, por favor, abençoe o pessoal que está deste lado. E vamos andar um pouquinho, porque isso faz bem para a saúde, amém? Quem estiver do outro lado, busque alguém, vai abençoar, sai do seu lugar e abençoe a vida de uma pessoa. Abençoar faz bem, viu? Abençoar faz bem. Glória a Deus, pode sentar, querido. Louvado seja o Senhor. Eu e minha esposa, nós temos abençoado, ajudado, telefonado, procurando cuidar do rebanho. Eu tenho escutado algumas coisas no meio das pessoas e eu comecei a fazer as minhas leituras para essa noite e Deus colocou no meu coração a respeito da questão muito forte. Nós estamos preparando esse ano para fazer o melhor ano da nossa vida. Como você pode dizer amém? O ano 2020 sendo o melhor ano da nossa vida. Como que a gente consegue isso, pastor? Não assim só falar. Como que a gente consegue fazer do nosso ano um ano maravilhoso? Nós começamos desde o final do ano trazendo palavras bíblicas para que eu e você possamos ter os nossos corações realmente mergulhados na graça de Deus para estarmos nesse ano de 2020. E uma das coisas que eu tenho escutado dos irmãos é que algumas coisas já logo de início, não é? Alguns irmãos estão trabalhando justamente o medo de algumas coisas em suas vidas. Então, como essa semana, muitos irmãos compartilharam comigo alguns medos, e eu meditando na palavra de Deus, trouxe aqui nessa noite uma reflexão que falou poderosamente a minha vida, conforme eu estava meditando na palavra. A Bíblia diz que no amor não há medo, não é? E verdadeiramente o medo, ele não é uma coisa só que está lá no mundo, não. Ele também habita no meio da igreja. As pessoas têm medo. Cada um de nós já sentiu medo em sua vida. Alguns de maneira mais forte, mais aguda, mas outros também de uma maneira mais tênue, mais tranquila. Mas o medo é alguma coisa que acontece na vida do ser humano. Mas em alguns momentos, né, que foge do normal,
O medo, na verdade, é contrário à fé. A fé é uma coisa e o medo acaba se tornando algo diferente do que Deus tem para mim e para você. E o medo acaba se tornando, às vezes, inimigo da nossa fé. Eu estava dando uma olhada nos medos dos americanos e nos medos dos brasileiros. É completamente diferente. É uma coisa, sim, que chama bastante atenção como é diferente os medos que os americanos têm do que eles temem, como, por exemplo, terrorismo, ataque não sei de quem, né, que alguém joga uma bomba atômica e tal, dos medos dos brasileiros. E os medos dos brasileiros, o que deu em número 1 é medo do câncer. Aqui no Brasil as pessoas têm medo de perder as pessoas que amam, 81%, 78%. Medo de pegar AIDS, medo de dengue. Aliás, tem uma boa receita para você não pegar AIDS, amém? É só você manter fiel ao seu casamento, fica lá, que isso não pega. Não atinge o cristão, de jeito nenhum, né? Mas o pessoal aí fora, né, tem medo. Medo de pegar dengue, isso daí, né, uma redinha, uma raquetinha, que nem diz minha filha, uma rasquete, a gente já pega um deles, né? Medo de algo ruim que aconteça com os filhos, 70%. Medo de ser assassinado, 70%. Medo de ser atingido por uma bala perdida, 65%. Medo de ser assaltado no caixa eletrônico, 61%. Medo de ser assaltado em casa, 59%. Medo de sofrer acidente de trânsito, 58%. Isso aqui da Datafolha. Eu senti falta de alguns medos aqui. Tipo, o pastor Eli fala muito que o pessoal tem medo de dentista. Acho que o pessoal foi curado. O pastor Eli fez um bom trabalho, né? Mas alguns medos que eu senti falta aqui, verdadeiramente, é realmente alguns medos mais cotidianos. Mas essa foi a relação da Datafolha desses anos aí. Agora, segundo o Instituto Nacional de Saúde, a gente percebe que lá nos Estados Unidos, 19 milhões de pessoas, onde foi feita essa pesquisa, ela sofre de algum transtorno mental e alguns medos irracionais. O que é medo irracional? Uma pesquisa certa vez declarou que mais de 90% dos medos que eu e você temos não vai acontecer, nunca acontecerá, e mesmo assim a gente levanta com medo. Então, não vai acontecer, nunca acontecerá, mas a pessoa tem medo de coisas que são chamadas de irracionais. Estresse, pânico, enfim, esses medos acabam fazendo parte do cotidiano das pessoas. Quando eu estava estudando, eu me lembrei de uma história contada pelo reverendo Jeff Strite. Ele disse que uma certa vez, um certo homem que costumava atravessar um cemitério, né, no seu caminho ele atravessava um cemitério ali da sua cidade, e uma noite, porém, ele estava andando, ele não percebeu que eles tinham cavado um túmulo, não é? De 7 pés, né? E ele acabou acidentalmente caindo dentro desse túmulo à noite. E como era muito profundo, 7 pés dá mais ou menos 2 pés e pouco, 2 pés e meio, como era muito profundo, ele lutou várias horas para tentar sair, não conseguia agarrar nada que pudesse tirá-lo de lá. E aí finalmente desistiu, se acalmou, ficou ali durante a noite, ficou quietinho, sentou-se por ali e ficou aguardando amanhecer para ver se alguém passava lá para tirá-lo do túmulo, não é? E conta a história que uma hora depois um fazendeiro, que também era da cidade, né, estava caçando ali guaxinins e gambás, e também acabou não vendo que tinha ali um túmulo cavado e caiu mesmo no mesmo buraco que aquele primeiro tinha caído. E assim que ele caiu, ele tentou desesperadamente sair, mas lutou muito, foi muito bravo, tentando sair da sepultura. E o outro rapaz ficou assistindo ele tentar sair da sepultura, né? E aí ele puxava e não alcançava nada, até que se cansou. Aí, o primeiro homem, né, depois de vários tempos que aquele outro tentou sair, estendeu a mão, colocou bem no ombro dele e disse: olha, meu amigo, você não pode sair daqui. Assim que ele percebeu, né, a mão do outro no túmulo, que ele não tinha percebido que o outro estava lá,
tocou ele no ombro, diz: você não vai sair daqui, mas foi exatamente o que ele fez. Num salto só, saiu correndo do túmulo e já se pôs a correr. Eu pensei nessa história, como que os nossos medos nos impulsionam às vezes para frente também. Não é só uma coisa que vem para trás, mas muitas vezes ele nos impulsiona para frente, nos leva também para frente. Nessa noite, eu espero que essa mensagem faça isso. Seja essa mão amiga, que te coloque lá dentro, não no túmulo, amém? Mas te coloque dentro da igreja e que você saia correndo daqui e que Deus possa sarar seus medos nessa noite. Como você pode dizer amém? O medo é vencido quando o crente faz a vontade de Deus. Eu comecei a meditar sobre isso. Quando é que eu não tenho medo? Na verdade, eu não tenho medo quando eu começo a praticar a vontade de Deus na minha vida. Eu começo a organizar a minha vida de acordo com a vontade de Deus e os meus medos vão se encaixando, vão saindo, vão sumindo da minha vida. Quando eu começo a fazer coisas na minha vida que me faz ficar longe da presença e do refúgio de Deus, então as coisas começam a gerar medo em mim, porque eu tenho uma porta aberta, eu tenho uma situação aberta na minha vida, e aquilo começa a gerar no meu coração um sentimento esquisito. Na verdade, o medo é vencido quando o crente começa a colocar a sua vida em ordem diante de Deus. O medo é vencido quando as portas que estavam abertas ali, elas começam a ser fechadas por mim. Eu fecho a porta que está em desacordo com a vontade de Deus. Eu fecho a porta daquilo que está me oprimindo. Eu fecho a porta de um vício, eu fecho a porta de uma opressão. O diabo tem entrado, às vezes, em algumas vidas, em algumas opressões, às vezes até mesmo um medo exagerado de algumas coisas, e eu vou fechando as minhas portas. Eu queria dar para você uma ideia essa noite, justamente a respeito de alguns passos, algumas coisas que a gente pode ver em relação aos medos diante da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, entenda melhor o termo medo. Há uma sensação de alerta. O que é exatamente o medo? Uma sensação de alerta. A pessoa ela acaba tendo medo, não é, por uma situação de alerta, e esse estado emocional faz ela ter algumas percepções de situação de perigo. Muito importante, inclusive, para a nossa sobrevivência. O que é o medo? Você fica alerta para que você sobreviva. Um alerta diante de uma ameaça, por exemplo. A pessoa está com medo porque deu uma ameaça e acabou, não é, se sentindo ameaçado. Faz o cérebro ativar involuntariamente uma série de compostos químicos, por exemplo, aumenta o batimento cardíaco, acelera a respiração, contrai-se muscularmente, etc. Você cria uma série de atividades do seu corpo que acaba gerando aquele medo. Quais tipos de medo nós encontramos no dia a dia? Primeiro, o medo simples. Aquele medo de inseto, de chuva, né? Medo de se molhar, medo de molhar a chapinha que custou caro, né? Medo de molhar a roupa que você tem, né? São medos bem simples, não traz nenhum problema. Medo contextual, assalto, acidente, está dirigindo, ou você não está se sentindo bem, você começa a ter um certo medo de que dê uma doença. Medo sentimental, um sentimento de decepção amorosa, uma lembrança do passado ou do futuro. Mas também existe o medo espiritual, da morte, medo das pessoas que morreram, medo de fantasma. E de todos esses medos que nós sentimos, nós temos os medos que são lógicos. E não há nada errado com eles. Não é? Por exemplo, um estímulo real de um perigo iminente. A perda de um emprego, por exemplo, pode gerar um medo. Pode gerar um momento que seu coração dispara, você pensa na sua família, você diz, meu Deus, esse medo, ele é lógico. Pode ser algo desagradável.
Esses dias atrás eu quase quebrei a minha perna em casa. Minha esposa me chamou por algo terrível, estava na sala. Eu corri para lá, tinha uma barata no canto da sala. E ela olhou para mim. Você sabe, amém? A barata olha para a gente. É um momento desafiador para todos nós. Eu olhei para ela e disse, hei de vencer. Amém? Que a gente tem que vencer, né? Fui lá, peguei o mata-barata, subi, apontei para ela, mas estava muito distante, então me apoiei na cabeceira do sofá e pisei no sofá e apoiei a outra perto da cabeceira do sofá. E ali tentei equilibrar para o sofá não cair e apertei o negócio para ir bem, né, de frente com o meu medo. O medo familiar, né? Minha esposa estava em delírios já. E ali a barata saiu de lá, voou e grudou aqui na minha perna. E aí, como todo homem valente, taquei a mão do lado para segurar a barata. Quando eu taquei a mão do lado, meu pé escorregou e a minha outra perna ficou presa no sofá. E o meu corpo foi-se. Ali eu vi que o meu medo era desproporcional, porque eu caí em cima da barata. E a barata se deu mal. É o medo ilógico, né? É o pânico, é o nojo, né? Você fala, hei de vencer. Quando já sentiram isso, diga amém. Hei de vencer, aleluia. Mas é pequeno demais. Desde então decidi minha vida que no ano 2020 hei de enfrentar mais de frente as baratas de casa. Aleluia. Mas a gente enfrenta isso. Medos irracionais, medos que não têm lógica, razões sem fundamento. Enfrentamos fantasmas que não existem, pensamentos exagerados. E aí, quando você começa a exagerar muito seus medos, a gente corre perigos reais. Porque o perigo real é duplicado, o perigo, por conta de eu estou agindo de maneira irracional diante daquilo. Uma barata quase me levou a quebrar minha perna. Isso é real, eu quase quebrei uma perna por causa de uma barata que estava no canto, que eu não queria esmagar na parede, eu quase esmaguei com o meu corpo. O meu medo irracional me levou a pensar uma estratégia errada, uma visão errada, um jeito errado de absorver alguma coisa que a vida estava me dando naquele momento. Há duas razões, duas reações que a gente pode ter frente ao medo, né? Primeiro é fugir. E há várias maneiras. Por exemplo, desmaiar, se cobrir com a coberta, ou até ficar paralisado, é uma maneira de você não enfrentar aquilo. A segunda é enfrentar, tatear, conferir, porque muitos medos se desfazem quando você vai tatear o problema. Muita coisa da nossa cabeça se desfaz quando você vai tatear a questão. Você vê, isso é coisa minha. Uma coisa que a gente aprendeu no meu curso de psicologia, quando eu estava trabalhando, uma coisa é sua, outra coisa é da outra pessoa. Uma coisa é minha, outra coisa é da outra pessoa, e uma coisa é nossa. Tem muitos medos que só tem base em mim, não tem realidade lá do lado de fora. Tem muita coisa que eu me apavoro por causa de mim. Eu não estou preparado, eu preciso reagir melhor, eu preciso melhorar o meu entendimento. Muita coisa acontece por causa de mim, tem coisa que acontece por causa do outro, e tem coisa que acontece por causa de nós, no plural. Quando Deus está ministrando ao nosso coração nessa noite, eu quero trabalhar principalmente como vencer aquele medo paralisante. Esse me preocupa. É o medo que te coloca paralisado diante da vida. Ele gera uma interrupção súbita do nosso processo de racionalização. O camarada não para pensar que o seu medo pode não estar do tamanho correto na sua vida. Perdemos a capacidade de pensar bem. Ele impede que achemos uma saída mental, racional para aquilo. Ele cria uma situação de impasse. Ele faz o problema maior do que realmente é. Tem um livro interessante que virou filme, vice-versa, aí, que é o de Miguel de Cervantes, em seu clássico Dom Quixote.
E quem já acompanhou esse filme, esse livro, sabe que o que ele vê naquele moinho, ele sempre vê um inimigo poderoso, um dragão isso, uma situação aquilo, quando na realidade é só um moinho de vento que ele está enfrentando lá, e ele encheu a cabeça dele de histórias e de situações, enfim. E no seu livro ele escreve a seguinte coisa: um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que realmente são. Uma das coisas do nosso medo, ela mescla a nossa visão, a gente perde a visão, a gente não vê direito o que está acontecendo dentro de nós. O cuidado é que o medo é um sentimento que pode te mergulhar num patamar muito ruim. Eu queria citar o exemplo de um medo que afunda. Nós temos aqui o caso de Pedro, que a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro, todos sabem essa história, que Pedro estava lá no barco e Jesus vem se aproximando sobre a água, e quando aquilo acontece, Pedro fica assustado no primeiro momento, todo mundo fica assustado. Jesus falou, e Pedro fala, és tu mesmo que está andando sobre as águas? Jesus olha e diz, sim, sou eu. Ele diz, mas se é tu mesmo, então deixa eu ir. Ele falou, vem. E a Bíblia diz que Pedro então coloca seus pés nas águas e ele começa a andar olhando para Cristo, ele olha para Jesus, ele fita os olhos em Cristo. Mas a Bíblia diz esse versículo em Mateus 14, verso 30, mas sentindo o forte vento, diga comigo vento, diga forte, diga vento. O vento é real, meu amigo. Nós não estamos falando que todo medo ele não é real, o vento é real. A Bíblia diz, teve medo, diga comigo medo. O medo é real. E a Bíblia diz, e começou a ir para o fundo. Então, o vento era real, as ondas eram reais, mas ele começou a ir para o fundo, não por causa do vento, ele não foi para o fundo por causa das ondas, ele foi para o fundo porque ele deixou de olhar para Cristo. E ele começou a afundar. Então, na realidade, o grande desafio de nós é não perdermos o foco. O vento é real. Quando nós estamos no final do mês e o dinheiro acabou e o mês não, o medo é real. Você diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas você não pode perder o foco. Quando nós perdemos o foco em nossa vida, nós deixamos de ver como que a coisa realmente é. Nós deixamos de ver o que Deus está falando para nós. Olha para mim, meu filho, mantenha o foco. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Você pode dizer amém a isso? Em segundo lugar, eu quero dizer para você, confie mais na palavra de Deus. Nosso tecladista está chegando aqui. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Confie mais na palavra de Deus. Isaías capítulo 41 nos desafia a confiar mais. O profeta, quem conhece a história do profeta Isaías sabe o quanto de dificuldade esse profeta enfrentou, mas de repente, em Isaías 41, ele diz, Deus dizendo para ele, não temas, porque eu sou contigo. Eu vou pedir para que você olhe para o seu irmão e diz assim, olha, existe alguém que vai com a gente, amém? Existe alguém que anda com a gente. Não temas, porque eu sou contigo. Eu vou repetir isso. Não temas, porque eu sou contigo. Não é o fator que você não vê Deus, é que Ele não está operando. Uma certa vez, quando eu fui visitar um pastor amigo meu ali na Igreja Batista Central, na Doutor Quirino, eu estava saindo lá do encontro com esse pastor, e às vezes a gente não vê o quanto Deus está conosco. E ali eu estava saindo, tirei o carro da vaga,
estacionei para sair da rua Doutor Quirino para pegar então em direção à minha casa. E aí tinha um sinal, eu brequei, e aí chegou um senhor bem carregado, ele olhando para baixo, bem maltratado da vida, maltrapilho em relação às roupas, sujo. Ele atravessou o carro e deu 2 murros em cima do capô do carro meu, mas bem forte, fez pô. Aí eu não foi, na primeira reação, irmãos, eu falei, sabe, eu acho que é a vida dele. Eu não tive uma reação dramática, mas ele continuou dando soco até querer amassar o capô do carro. Ele continuou dando soco e socou de novo. Aí eu fui sair e disse, ei amigo, que é isso, parceiro? Na hora que eu abri a porta, ele veio com o pé bem forte. E a primeira impressão que eu tive é que ele tinha quebrado o meu retrovisor. Ele deu um chute tão forte que a porta veio com força em cima de mim para me machucar. E eu tirei o braço, tirei o corpo, a porta fechou. Aí eu abri forte. Aí eu percebi que ele era não muito grande, ele era pequeno. E eu falei assim, Senhor. E ele veio para o meu lado. Eu falei, Senhor, me dá sabedoria, que se for um homem, me ajuda aí. Mas se for espírito maligno, Senhor, que o Senhor me ajude de outra maneira. Agora me dá discernimento, porque pequeno ele é, acho que dá para eu vencer. Aí ele veio para cima de mim, rapaz. A hora que ele veio para cima de mim, eu não tive nenhuma reação. A impressão que eu tive é que toda aquela opressão da vida dele, ele veio parar diante de mim naquela hora. Por incrível que pareça, por mais difícil que pareça, ele parou na frente de uma pessoa certa. Eu sou um homem de Deus, sou pastor. A minha força pode parecer muita coisa diante de uma pessoa pequena, mas ali ele não precisava de mais um soco. Ele não precisava de mais um pontapé, mais uma briga. Muitos dos nossos problemas, das nossas angústias, das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, e a nossa falta de visão, de saber e entender que às vezes muita coisa que está acontecendo, invisível aos nossos olhos, invisível à nossa família, invisível no dia a dia, invisível com tudo, é porque algo da palavra de Deus vai ser criado naquele momento para glorificar o nome do Senhor. A gente não percebe o mundo espiritual, né? E aquela hora ali, eu clamei a Deus para que não me deixasse partir para nada físico, mas Ele estava me agredindo. E a hora que Ele veio em cima de mim, que eu desci do carro, eu me lembro que Ele olhou bem nos meus olhos assim, e aí Ele parou de olhar nos meus olhos, e Ele olhou para alguém do meu lado, maior que eu. Ele olhou, tirou os olhos de mim, olhou para alguém do meu lado e abaixou a cabeça e saiu. Ali eu vi que ele viu o que eu não vi, que Deus está comigo. Quantas vezes esquecemos que Deus está com a gente? Queremos enfrentar o nosso problema sem Deus, sem a Bíblia, sem nos render aos versos da palavra que Ele diz, Pedro, por que você duvidaste? Pedro diz, Jesus, salva-me. E o que Jesus fez? Estendeu a mão e o salvou. Eu quero dizer que nesse ano 2020, Deus vai nos salvar. Ele não deixou de salvar Pedro, porque Pedro tinha pouca fé. A fé de Pedro era pouca, porém, fez ele andar, e quando estava afundando, fez com que Jesus salvasse ele. É uma fé extraordinária, não é mesmo? Se
nesse ano Deus nos salvar, se nesse ano, quando você precisar e clamar, Ele estender a mão e as palavras de Deus se cumprirem em sua vida, de que Ele estenderá a sua mão para nos salvar, nos ajudar. Então a palavra de Deus vai estar se cumprindo na vida de todos nós. Como você pode dizer amém a essa palavra? Outra coisa que eu queria compartilhar com você, em terceiro lugar, é justamente, realmente confie, busque mais a Deus em oração. Queria que nós abríssemos a Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, verso 15. 2 Reis, capítulo 6, verso 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem essa cidade, segui-me. E seguiram então, e guiou até Samaria. A palavra de Deus diz aqui para nós a história do moço Geazi. A Bíblia diz que o moço Geazi levantou logo cedo, e a Bíblia diz que o rei da Síria tinha mandado um exército para cercar aquele lugar. E quando o exército cercou aquele lugar, o moço se levantou, possivelmente para beber uma água ou ir para as suas necessidades diárias. Ele se levantou e viu todo o lugar cercado. Porque a Bíblia diz que Eliseu estava declarando os mistérios que havia no coração do rei da Síria. A Bíblia diz que o rei da Síria diz: vamos pegar o povo de Deus por esse caminho. Eliseu diz: não vai por esse caminho, tem uma armadilha. E o rei da Síria dizia: vamos pegar por esse caminho. Diz: não vai por esse caminho porque tem uma armadilha. Sabe, irmãos, Satanás sempre quer pegar nossa vida, e Deus está sempre criando nossa vida para nos proteger. Deus usa o homem de Deus, Deus usa um sermão, está querendo andar, de repente o pastor traz uma palavra, você diz: puxa, pastor, essa palavra que você trouxe mudou o meu caminho. Deus usa homens e mulheres para mudar o nosso caminho. Eliseu era assim, um homem de Deus, e ele falava o coração do rei, dizendo: rei, não vai por esse caminho porque tem uma armadilha. E aí o rei da Síria achou que tinha uma pessoa do exército dele que estava sendo espia, contrário. Ele diz: quem está contando os planos que eu faço em segredo? Diz: olha, rei, não pense que é nós, tem um homem lá chamado Eliseu, ele é que sabe tudo. Deus fala com ele, Deus conversa com ele. E o rei da Síria disse: então vamos matá-lo, vamos acabar com ele, vamos fazer um exército. O mundo acha que pode acabar com a igreja, com o exército, mas a igreja é invencível. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. E em vários momentos Satanás se levanta. Ele se levanta para cair, porque maior é o Deus que está dentro de nós do que aquele que está lá no mundo, diz a palavra. E nesse momento a Bíblia diz que então Eliseu, Geazi acorda e diz: homem de Deus, estamos cercados. Ele diz: como assim cercado? Ele diz: olha o exército do rei da Síria nos cercou. Aí a Bíblia diz que Eliseu orou. Ele diz: Senhor, eu te peço que abra os olhos desse menino, para que possa ver quem é que tem o maior exército aí. E com as minhas palavras aqui, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos daquele menino. Irmão, quantos exércitos de Deus está protegendo nós e a nossa casa? Nós não os vemos, só sabemos. Sabemos que alguma coisa não acontece, sabemos que assaltaram várias casas, mas a nossa pularam.
Quantas coisas acontecem com o poder de Deus em nosso caminho? A palavra de Deus diz que naquele momento, naquela hora, a Bíblia diz que o profeta Eliseu olhou para Geazi e disse: Geazi, não fique com medo, filho. Diga assim comigo: não fique com medo. Diga forte, diga: não fique com medo. Olha o exército que está conosco. E aí a Bíblia diz que ele olhou, e ele olhou o exército era muito grande, e o exército de carros, e a Bíblia diz que Deus abriu os olhos, estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu quero dizer para você, querido, que o exército celestial, ele é real. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que os anjos são reais. E eles não precisam de segundos para estar ao nosso lado. Eles são muito mais rápidos do que os nossos segundos. Nós chamamos isso na teologia de fração de tempo. Quando um anjo se desloca de um local para outro, ele não vai em segundos, ele vai numa fração de tempo, seguindo a orientação de Deus. Quando foram prender Jesus no Getsemane, o cercaram, ele disse: vocês estão me prendendo, mas eu tive com vocês todo o tempo lá, e vocês não me prenderam, não é verdade? Ele disse: foi. É isso aí. Ele falou: saiba você que agora mesmo, diga comigo agora, diga forte, diga agora, agora mesmo, disse Jesus, agora mesmo, olha, Deus mandaria milhares de anjos ao meu redor para me proteger, mas eu não quero. Agora é hora de eu morrer. Está tudo bem, está tudo bem. A palavra de Deus diz que os anjos vêm agora, que a presença de Deus vem agora. E quando você começa a alimentar desses versículos bíblicos, e você começa a entender que o que Satanás tem tentado contra a nossa vida, cai por causa de um agora de Deus, cai por causa de Deus ministrar o nosso coração, e colocar e ordenar os seus anjos ao nosso redor. Eu nasci e dou graças a Deus porque meu pai e minha mãe são homens tementes a Deus. Eu quero dizer, e louvar a Deus pelos homens e mulheres tementes a Deus nesse lugar. Quantos são homens e mulheres de Deus tementes a Deus nesse lugar? Levante a sua mão, deixe-me ver quantos nós temos aqui. Meu pai desde cedo me fez crer num Deus vivo que operou em minha vida. Ele me contava as experiências que tinha com o Senhor. Minha mãe me contava as experiências que tinha o Senhor. E a nossa família cresceu ouvindo experiências do Senhor, moveres do Senhor, coisas do Senhor, de um Deus vivo, não de um Deus morto, não de um Deus que não faz. Meu pai certa vez chegou do serviço e disse: filho, e me contou, disse: filho, aconteceu uma coisa muito bonita. Eu disse: o que aconteceu, pai? Ele disse: eu estava lá no serviço, está tendo uma onda de assalto está acontecendo lá na FEPASA, antiga FEPASA, de trem. E ele disse para mim, falou: filho, eu estava lá, e todo mundo falando: cuidado, não anda sozinho, cuidado. É claro, a gente tem que tomar cuidado, como não? Temos que tomar cuidado, temos que ter as coisas corretas, não nos arriscarmos, tudo isso faz parte. Mas meu pai estava trabalhando. E aí os banheiros do pessoal que trabalha lá no trem, ele é bem afastado do lugar. E aí então meu pai estava indo para ir ao banheiro. E aí um rapaz que trabalhava na segurança do local, ali cuidando para que não houvesse mais assalto, observando que meu pai foi sozinho, seguiu meu pai de longe. E disse que meu pai começou a andar na linha do trem e logo uma pessoa vestida foi atrás dele. E aí o guarda correu até o banheiro onde meu pai estava e disse: seu Nelson, estou fechando aqui o banheiro, mas não consegui achar a pessoa que estava atrás do senhor quando o senhor foi até o banheiro. Veja, uma pessoa incrédula. Não estou falando de um crente. Não estou falando de invenção
Como muita gente, não estou falando de uma pessoa incrédula, um guarda da FEPASA. Ele disse, não, eu não vi ninguém. E ele abriu todo as portas, só tinha uma saída, ele fechou a saída. E viu o homem entrar atrás do meu pai, viu meu pai ir até o banheiro. E aí ficou fechando, cuidando que aquele homem pudesse assaltar meu pai. E olhou para o meu pai e disse, o senhor não viu ninguém? Ele, não vi ninguém não. Mas entrou, certo que entrou, eu fechei o banheiro para o senhor ser protegido. Disse, não vi ninguém não. Aí meu pai, curioso, perguntou, mas assim, como ele era? Não, era um homem todinho de branco, que estava atrás do senhor, o senhor não viu? Eu não vi não, mas tinha. E eu não sei para onde ele foi, porque não tem saída. Às vezes nós não vemos, e até as pessoas ao nosso redor veem, que o nosso Deus está nos guardando. Ele está nos guardando. E que Ele está junto de nós. E que você deveria confiar, descansar mais, quando às vezes temos medos que são irracionais. Que o nosso Deus está nos guardando. Isso chama-se discernimento espiritual. O medo é vencido pela certeza da proteção do Senhor. Quando nós enxergamos os exércitos e a glória de Deus ao nosso redor, nós começamos a entender que os nossos inimigos, que não é ficção, não se aproximam de nós por causa da mão do nosso Deus, que também não é ficção, que também não é invenção, mas que é poderosa. Como você pode dizer amém? Por último, João capítulo 20, mais um, verso 19 em diante, conta a história de Jesus. Diz assim, chegando pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cercadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, diga medo dos judeus, não diga forte, diga medo dos judeus, medo dos judeus, era um medo real. Eles poderiam ser mortos, tinham matado Jesus, eles estavam com medo real, era um medo real, eles poderiam morrer, muitos morreram inclusive, diz a palavra. Mas a Bíblia diz, chegando pois à tarde, primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. É muito interessante porque a Bíblia diz que Jesus estava morto, e Jesus morto não faz nada na vida de ninguém. Parceiros, tem uma coisa que você tem que acreditar comigo, que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que age, é um Deus que faz, é um Deus que levanta, e é o Deus que ressuscitou ao terceiro dia. E se não for para servir esse Deus vivo, morto não adianta. Se não for um Deus vivo, morto não adianta. Servir um Deus morto, o que vai me adiantar? Os discípulos estavam com medo porque acharam que Jesus estava morto. A Bíblia diz que Jesus entrou de surpresa e achou eles cheios de medo. E Jesus disse, paz seja convosco. E para fortalecer, a Bíblia diz no verso 21, verso 22, soprou sobre eles o Espírito e diz, recebei o Espírito, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. O início do medo foi lá no Éden, quando a Bíblia conta a história que o homem e a mulher perdeu a comunhão com Deus e perderam a comunhão com o lado espiritual. O espiritual nosso morreu no Éden, nós perdemos a comunhão com o Pai. Quando o homem abandonou a Deus e o pecado entrou, nós não podemos mais nos comunicar com Ele. Quando Jesus ressuscita, Ele devolve o que nós tínhamos perdido, o Espírito Santo.
Como é que nós enfrentamos nossos medos? Quando a gente começa a ficar cheio do Espírito. O Espírito vem para nós. Jesus soprou sobre eles. Jesus soprou. O Espírito veio. O Espírito deu ousadia para aqueles apóstolos. Eles estavam de portas fechadas, mas quando o Espírito Santo tocou neles, a Bíblia fala que eles vai testemunhar o que Deus entrou na sua casa e encheu você do Espírito Santo de Deus. Eu fui dormir umas 3 da manhã, e conversando e falando com os jovens, o pessoal todo lá louvando a Deus. Comecei a sentir a presença de Deus naquele lugar, Senhor. Muita coisa boa tem acontecido, amém? Amém ou não? Amém ou não? A irmã Cris até abriu uma pastelaria, né? Um lugar lá de fazer pastel, está fazendo um pastel delicioso lá no lugar. Irmã, passa o endereço lá, porque eu quero fazer do meu sábado mais alegre, em nome de Jesus, né? É lá em Hortolândia? Onde? Padre Anchieta. Mais perto então. Deus abençoe, irmã, viu? Vamos lá, quem quiser vá com a gente. Vamos comer pastel para a glória de Deus. Vamos abençoar nossos irmãos para a glória de Deus. Quantos pode dizer amém a isso? Começa a glorificar a Deus. Então quando eu vejo jovens adorando, quando eu vejo a igreja adorando, quando eu me reúno na adorar a Deus com os irmãos, abraça o irmão, abraça o outro. Eu aprendi que sentimentos assim se dissolvem quando eu começo a abraçar e ser abraçado pelos irmãos. Foi por isso que Jesus Cristo disse que a vitória fortes, não separados. Você entrou aqui meio isso, meio aquilo, aí você começa a ir junto e no final do culto você já está pegando fogo para a glória do Senhor. Deus usa o louvor, Deus usa a palavra, Deus usa o abraço, usa o guitarra. Dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Diga comigo: poder, amor e moderação. Diga mais uma vez, diga: poder, amor e moderação. Sabe quando a gente tem medo? Tem que aproveitar os irmãos que estão aqui na igreja. Tem que aproveitar o clamor. A resposta para o medo é a fé, mas não qualquer fé. Uma fé realmente viva, uma fé realmente que transborda, uma fé realmente que nos enche, uma fé poderosa. Esse tipo de fé é que mexe as coisas. Ah, pastor, eu acredito em Deus. Só acreditar em Deus não resolve, porque o diabo também acredita e não resolve nada. Ele está indo para o inferno com toda a crença. Então acreditar só não resolve, mas acreditar de acordo com a Bíblia resolve. A palavra de Deus diz para nós justamente isso. A Bíblia diz que nós temos que enfrentar nossos medos. A Bíblia diz que nós temos que ir atrás para uma palavra de vitória, apoiada na Bíblia. Eu vou terminar com essa história. Diz que uma fábula antiga, né? Diz que um camundongo ficava muito angustiado porque ele tinha medo de gato. E ele falava: rapaz, como que eu vou enfrentar um gato? E aí quando ele se viu gato, ele não tinha mais medo de gato. Aí ele encontrou um cachorro. E aí teve medo do cachorro. Ele encontrou, desistiu. Ele disse: me transforma numa pantera. Ele disse: não adianta. Eu posso te transformar no que for. O teu coração ainda é um coração de camundongo. Esse problema, você vai ter medo do outro problema. E resolver esse problema, você vai ter medo do outro problema. E o toca. Enquanto você está dentro do propósito do Deus vivo que você serve. Que nenhuma bala perdida atinja aquele que Deus ainda disse não. Que nenhum inimigo pode se levantar contra você. Enquanto Deus está com a mão em você, ninguém pode lhe tocar. Sofremos dificuldades, passeamos aí por um Rio de Janeiro perigoso, por uma São Paulo, por Campinas, mas eu quero dizer, irmão, mágico, Deus tem poder maior do que qualquer fábula. A palavra de Deus diz que a coragem não é a ausência de medo. Deus, apesar do medo, sabendo, ó Deus, eu estou aqui meio apavorado, mas tem um versículo na Bíblia que me deixa assustado. A Bíblia diz assim: eis que vos envio. Aí você diz: que bom, Senhor, como cordeiros no meio de lobos. Eu olho para Cristo nesse versículo e diz: que lógica mais absurda é essa?
estou frito. Em segundos aquilo se destrói. Eis que vos envio como um sanduíche gostoso no meio de devoradores. Estou frito. Mas é lindo o que Jesus quer nos ensinar. Não tem a ver com a gente. Ele podia nos enviar como formigas. Ele podia nos enviar como uma mosquinha. Ele podia nos enviar como uma pulga, que ninguém nos tocaria, porque o início do versículo diz: eis que eu vos envio. E quando Jesus te envia, você não vai sozinho, e você vence. O grande segredo não é a ovelha, o segredo é quem te envia. Nessa noite, Deus está nos enviando para o ano 2020. Ele olha para mim, para você e diz: eu te envio como ovelha no meio de tudo isso aí. Eu te envio para vencer, eu te envio para ajudar, eu te envio para erguer teus irmãos, eu te envio para ser uma bênção, eu te envio para ajudar no ministério, eu te envio para ser um pregador, eu te envio para ganhar almas, eu te envio para... Enfim, se é Deus que está te enviando, meu filho, vai com a paz, vai com Deus, porque você vai vencer as suas batalhas. Por isso que nós abrimos o altar. É para você vir até o altar e ficar de boca fechada. Diz: Senhor, me envia esse ano, me envia. Senhor, sê comigo. Senhor, me ajuda a vencer os meus medos. Me ajuda a receber o Espírito Santo. Senhor, me leva esse ano para 2020 para ser o melhor ano da minha vida, porque eu quero ser enviado por Ti para ser um canal de bênção. Se você tem esse propósito e quer orar nesse altar essa noite, para que Deus te use muito, para que Deus te abençoe, que apesar dos seus medos, você seja um canal de bênção, um canal de graça, um canal de vitória. Se você deseja isso, filho, enquanto o pessoal está cantando, sai do seu lugar, vem para cá. Nós vamos estar orando.